Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. Damn it! Make for that mansion! Em meados dos anos 90, o terror ele ainda buscava o seu lugar no mundo dos videogames. Títulos até sugeriram como fazer umas atmosferas sombrias como Alone in the Dark, mas Alone in the Dark só conseguiu criar, de fato, uma estrutura. Mas foi só quando a Capcom lançou um certo jogo que o gênero encontrou a sua identidade definitiva. No Japão, ele seria chamado de Biohazard, e no ocidente, ele viria a ser conhecido por um nome que se tornaria lendário. Eu estou falando de Resident Evil. Lançado no dia 22 de março de 1996 para PlayStation 1, Resident Evil não apenas marcou uma época, ele criou um gênero inteiro. O projeto ele nasceu de mentes inquietas da Capcom, idealizado por Tokuro Fujiwara, criador de clássicos como Ghosts and Goblins, e dirigido por um jovem promissor chamado Shinji Mikami, criador de Resident Evil, que fundou o que conhecemos hoje como Survival Horror. Um termo não apenas usado por acaso, porque pela primeira vez os jogadores eles enfrentavam de fato como era ser um personagem em um filme de terror. Um personagem com medo, com recursos limitados, com pouca munição, pouca saúde e poucas oportunidades de salvar o seu progresso no jogo. Você tinha que encontrar uma máquina de escrever entre um ponto de descanso envolto em tensão e desespero. Mas vamos aprofundar um pouco mais nisso. Em 1993, a Capcom ela estava prestes a entrar em um território desconhecido,
Toguro Fujiwara, ele convocou o jovem Shinji Mikami para uma missão nem um pouco fácil. Criar um jogo de terror que fosse mais com simples sustos, jumpscares e que conseguisse passar o terror e o medo para seus jogadores. Na época do PlayStation 1. O projeto ele começou modestamente, com uma ideia de um remake do título de Sweet Home, que era um jogo de terror baseado num filme anônimo. Mas não estamos falando de Sweet Home, o manhwa, e nem da série da Netflix, ok? Era outra história que se passava dentro de uma mansão assombrada, que é exatamente a temática de Resident Evil 1. Mas, em 1994, uma versão em primeira pessoa foi testada, mas não parecia funcionar, não estava dando certo. Até que a decisão de se afastar de primeira pessoa e abraçar a perspectiva em terceira pessoa foi tomada, e o jogo começou a ganhar a sua forma definitiva, inspirado claramente em Alone in the Dark. Mas o caminho ele não foi nem um pouco fácil. A Capcom ela perdeu os direitos sobre Sweet Home, o que forçou a equipe a criar um novo universo arriscado. Teria que apostar numa franquia nova. E foi assim que nasceu a Mansão Spencer, um local abandonado e isolado repleto de segredos e perigos, e junto a ela surgiu o conceito de um vírus e de zumbis. O vírus chamado Vírus T, uma criação bioquímica que alterava seres humanos e animais, transformando em animais sedentos por carne humana, os famosos canibais. Com o PlayStation original ainda sendo seus primeiros anos, as limitações técnicas eram muito grandes. A Capcom ela não podia criar mundos inteiros em 3D em tempo real como Alone in the Dark tentou. Então, ela recorreu a um truque muito inteligente: criar ambientes pré-renderizados que não só economizavam recursos, como também criavam uma sensação de imersão impressionante, já que o realismo era muito grande pra época, ok? Olha, não pega pesado. As câmeras fixas, elas estrategicamente posicionadas, amplificavam a sensação de claustrofobia, e a tensão era palpável, e a cada novo corredor, os jogadores exploravam um novo mundo, e que não dava pra saber o que tinha além daquela porta. Mas o verdadeiro golpe de mestre foi a implementação das Tank Controls. O que seria isso? Seriam os controles tanque. No papel, você poderia parecer uma escolha bem estranha, e se você começa a jogar, você acha esquisito pra cacete, pra falar a verdade. Era uma movimentação rígida, nem um pouco fluida, com os controles modernos, mas na prática, isso forçava os jogadores a se sentirem vulneráveis. E cada encontro com zumbis, cada monstro saindo da escuridão, era um desafio não apenas físico, mas psicológico e de controle também. Porque na verdade, quando você tá jogando Resident Evil 1, você tem que, no caso não só um, mas o 1, o 2 e o 3, clássicos, né? Você tinha que jogar como se você fosse um tanque de guerra. Você movimenta pra direita, você movimenta pra esquerda e decide quando dá pra frente. E isso tornava o jogo difícil demais se você não tinha o hábito de jogar aquele jogo. Quando eu fui jogar pela primeira vez Resident Evil 1, eu morri pra uma desgraça, morri muito, porque era outra história, entendeu? Era outra coisa jogar com aquela jogabilidade, mas logo eu me aprofundo nisso. Basicamente o jogo ele não só testava suas habilidades com os controles, mas também o seu senso de sobrevivência. A munição era escassa e os itens de cura limitados. E não apenas isso, mas também tinha obstáculos que você deveria usar estratégia para passar. Resident Evil obrigava o jogador a pensar e agir com inteligência a cada passo que ele dava. E o desenvolvimento de Resident Evil dura cerca de 3 anos, com uma equipe de aproximadamente 80 profissionais entre programadores, designers e artistas gráficos. Durante esse tempo, a pressão ela era intensa, e um turnover significativo fez com que a equipe fosse constantemente renovada, mas a visão de Shinji Mikami e a sua liderança implacável e sua paixão pelo projeto mantiveram o espírito da equipe coeso e focado. O equilíbrio entre ação, tensão e a resolução de puzzles fez com que Mikami e Fujiwara trabalhavam juntos para aperfeiçoar não só a mecânica, mas também todo esse estilo de survival horror. Se Resident Evil definiu o gênero de survival horror, seus personagens não ficaram para trás. Cada um deles, com suas histórias e habilidades diferentes, deixou uma marca e um legado na série, enfrentando horrores inimagináveis e contribuindo para o que seria uma das maiores franquias de todos os tempos. E claro, deveríamos começar com Chris Redfield. Ex-membro da Força Aérea dos Estados Unidos, Chris foi um dos primeiros protagonistas de Resident Evil a ser introduzido, junto com Jill Valentine. Ele é um homem de aço, especializado em combate pesado e técnicas de sobrevivência. A sua jornada ela começa em 1996 dentro da Mansão Spencer,
que se segue é uma saga de coragem e determinação. Chris mais tarde tomaria a bomba e seria o cofundador da BSAA, uma organização dedicada ao combate ao bioterrorismo. E ao lado de Chris, temos a belíssima Jill Valentine. Nascida de uma família de descendência francesa e japonesa, Jill era uma ex-operadora da Força Delta e uma especialista em desarmar explosivos e arrombamento de fechaduras. Ela se tornaria uma das figuras centrais das STARS, a unidade de elite da polícia de Raccoon City. E Jill, sempre cautelosa e inteligente, ela teve coragem de desenfrentar os horrores da mansão Spencer, sendo uma das primeiras a desconfiar das intenções sinistras por trás do T-Vírus. Ela levaria essa trajetória a ser uma cofundadora da BSAA junto com Chris, como um dos pilares da luta contra o bioterrorismo. Mas nem todos são heróis. Temos que falar do vilão, o fodão Albert Wesker, capitão da STARS e é um dos personagens mais complexos e traiçoeiros da franquia. Inicialmente, Wesker é um comandante da equipe, mas logo depois ele se revela um agente duplo a serviço da Umbrella Corporation, e seus objetivos vão além da sobrevivência. Ele busca poder absoluto. Por último, não poderíamos deixar de citar Barry Burton, o veterano especialista em armamento da equipe Alpha dos STARS. Barry era mais do que um simples atirador. Ele era ex-piloto da Força Aérea, trazia consigo um arsenal completo e o seu revólver .357 Magnum, apelidado de Rand Cannon, o canhão de mão. Era uma verdadeira lenda, mas o que realmente definia Barry era o seu espírito protetor. Em muitos dos momentos ele foi o salvador da equipe, oferecendo munição e suporte. A lealdade do Barry na sua equipe nunca foi questionada, e a sua relação com a Jill Valentine, em particular, se tornou um dos pilares do grupo. Ele não apenas lutava pela sobrevivência, mas também pela moralidade, algo que, no mundo caótico pelo T-Vírus, era uma das coisas mais difíceis de se manter. Por mais de que ele possa ter vacilado um pouquinho no primeiro jogo, ele tinha um excelente motivo. E esses são alguns dos heróis e anti-heróis que marcaram o começo da história de Resident Evil, mas logo apareceram muito mais. Mas vamos para mais detalhes a partir da gameplay. Um dos maiores desafios quando você, um gamer da nova geração, vai jogar os primeiros Resident Evil, sem sombra de dúvidas, é a jogabilidade. A jogabilidade, ela tinha aquele sistema de tanque, né? Basicamente, na época do PlayStation 1 não existiam os analógicos ainda, então você tinha que usar as setas para você movimentar o seu personagem. O que chamamos de modelo tanque seria aquela forma que você utiliza as setas para a direita e para a esquerda para girar e rotacionar o personagem entre o seu próprio eixo para a direita e para a esquerda, e então usando o botão para frente e para trás para ir para frente ou dar uma ré, você vai dando passinhos para trás com os personagens. E isso era muito difícil quando você está jogando, principalmente quando você não está acostumado a jogar aquele estilo de jogo, aquela forma de jogabilidade. Porque os jogos da nova geração são ou baseados em primeira pessoa, ou então em terceira pessoa, daquele modo que fica com a câmera nas costas do indivíduo, seguindo ele dessa forma, como são os novos jogos da franquia, né? Resident Evil 4, Resident Evil 2 Remake, 4 Remake e assim por diante, ou então os primeira pessoa, como 7 e 8. Atualmente, nenhum jogo da franquia está seguindo esse modelo de jogabilidade, a não ser o último jogo que foi feito, que foi Resident Evil 1 Remake, que é a versão que estamos vendo aqui, que está passando na tela. Claro que não se baseava só nisso a dificuldade. Também tinha os enigmas que faziam parte dos puzzles e você tinha que conseguir desvendar através de anotações ou então fazer algum quebra-cabeça para passar naquela parte do jogo. Mas também o seu arsenal, que você começa com uma simples bereta e uma faca, mas logo você vai encontrar espingardas e revólveres e então mais munição, mas é uma munição muito escassa, então você tem que tomar muito cuidado ao gastar a munição desenfreadamente. E também, acho que um dos maiores e um dos piores de tudo quando você está jogando é o inventário, que é minúsculo. Dependendo da versão do jogo, você pode jogar com apenas 6 slots ou então com 8 slots. E isso faz toda a diferença. É um jogo que tem um sistema de leve trás, portanto você tem que ficar carregando coisa no seu inventário o tempo todo. E pelo menos 3 desses itens do inventário são extremamente importantes, como a arma, a faca, uma erva e munição. Escolhendo um ou outro que você pode acabar deixando no baú. E sim, tem um baú onde você guarda seus itens. E o tempo todo você vai estar na corda bamba do quanto item você vai poder levar.
isso já é muito complicado e que a gente não sente mais essa adrenalina nos jogos da nova geração. Claro, também tem essa questão de como a gente atira nos zumbis. E isso seria como se fosse uma forma de automira. Você mira mais ou menos onde o zumbi tá e atira usando o L1 e assim você vai conseguir matando os zumbis. R1, é o R1. Não, você segura o R1 e o quadrado, dependendo da forma que você joga, claro. Também quando você toma algum dano, você toma uma mordida de um zumbi, um ataque de um cachorro ou então uma bicada de um corvo infectado, você acaba tomando dano. E esse dano é representado pela forma de um batimento cardíaco nas cores verde, amarelo, laranja e vermelho. Ou seja, verde você está bem, laranja você está um pouquinho ruim, ou melhor, você está ficando ruim. E aí então vermelho você está quase morrendo. E se você morrer, já era, você vai ter que voltar no último save. E como que é feito esse último save? Você tem que ir até uma máquina de escrever e datilografar com a tinta da máquina de escrever. Ou seja, você tem uma forma de save muito limitada. Você não tem como ficar gastando o tempo todo, salvando o tempo todo, ou senão você vai perder o seu save. E você pode ter que voltar muito. Mas se você não salvar com muita frequência e você morrer, você também pode acabar voltando muito. E o save ele é diretamente ligado ao ranking de como você melhor faz essa missão. Esse jogo ele também tem um sistema de rejogo que é muito bom, já que você tem que ficar desbloqueando as coisas, como armas infinitas ou então trajes novos. E claro que falando em partes técnicas não poderíamos deixar de falar dos gráficos. E quando você entra na Mansão Spencer, você imediatamente é imerso em um ambiente frio e opressor. As portas da Mansão Spencer elas se abrem o tempo todo que você entra no jogo e antes de você notar como que seria toda essa aventura, você vê cenários muito lindos para a época e até mesmo no seu remake eles são belíssimos. Porque eles são cenários pré-renderizados em 2D, servindo como quadros estáticos. Eles são combinados com os personagens poligonais em 3D e o contraste com as texturas detalhadas e a fragilidade dos protagonistas. É claro, você sente que é uma atmosfera muito bem detalhada, mesmo na sua forma mais antiga? Eu acho que dá pra dizer isso. Mesmo no PlayStation 1, o jogo era muito bonito e o remake deixou ele ainda mais belo. Cada sala da mansão ela é projetada como uma pintura gótica, onde a luz e a sombra se entrelaçam e formam uma paisagem. Com a direção de arte inspirada no sombrio Hotel Overlook do filme O Iluminado, que puta merda, que filme bom e que mansão sensacional. Ela realmente lembra muito a Mansão Spencer, ou vice-versa, dependendo de qual você viu primeiro. E apesar do jogo ter cenários estáticos, o jogo ele exibe sombras em tempo real, isso eu tô falando do remake. Tem faíscas, tem poeira, tem vários elementos que tornam ele muito detalhado, mesmo tendo esses cenários em 2D. E claro, a trilha sonora é sensacional. Ela é uma obra-prima que mergulha o jogador em uma atmosfera de tensão e claustrofobia. Criada por Makoto Tomozawa, Koichi Hiroki e Masami Ueda, ela mistura temas orquestrados com sons dissoantes, que são capazes de criar uma atmosfera de desconforto quase palpável. E é claro, a Capcom fez questão de lançar as composições originais em vinil remixadas pelo Kisonde. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história do jogo. Isso seguindo a ordem cronológica da Jill.
Depois que eles finalmente chegam na mansão, depois de tudo que aconteceu, o Brad deixou eles lá com o helicóptero, foi embora sozinho, alguns personagens morreram, eles se perderam, encontraram a mansão Spencer e estão procurando a equipe Bravo e os sobreviventes da equipe Alpha. Basicamente, Wesker, que é o capitão do time, ele indica que eles devem se separar e procurar pistas, bem no estilo Scooby-Doo. E é claro, Jill se separa dos demais do grupo, indo junto apenas com o membro mais antigo do grupo, Barry Burton. Mas logo depois eles encontram uma mancha de sangue no chão na área da sala de jantar. E lá, Jill parte sozinha através de uma porta. E agora se inicia uma das cenas mais épicas, memoráveis, inesquecíveis e canônicas do jogo, que é a cena do primeiro zumbi de Resident Evil. Diga-se de passagem, o primeiro zumbi do jogo é o zumbi mais forte do jogo. Simplesmente ele aguenta 3 tiros de Magnum do Barry. Uma das armas mais fortes do jogo, e essa arma, ela basicamente acaba com qualquer zumbi básico. E até mesmo alguns Hunters. Mas ele aguentou 3 tiros. Esse zumbi merece palmas. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Depois de que isso aconteceu, basicamente eles voltam ao hall principal procurando o Wesker, já que eles deveriam se encontrar lá, mas o Wesker não está lá. Ele desapareceu, se você só encontra uma arma dependendo do personagem que você estiver jogando, e aí você só precisa sair do hall e voltar que uma nova cutscene aparece. Barry basicamente fala um pouco com a Jill e entrega pra ela um lockpick, porque Jill Valentine é especialista em arrombamento. Então o lockpick nas mãos dela funciona como uma beleza. Basicamente esse é o item que a Jill exclusivamente carrega. Enquanto isso, o Chris, ele carrega um isqueiro. Existem diferenças sutis entre a campanha da Jill e a campanha do Chris. Chris não vai receber ajuda no primeiro zumbi. Basicamente, se você encontrar, você vai ter que matar ele sozinho. A Jill pode contar com o Barry para fazer isso. Se você jogar com o Chris, o jogo fica mais difícil, porque primeiro que os zumbis são um pouco mais fortes, você estará sozinho, você não terá ajuda em muitos momentos, como a Jill tem com o Barry, e principalmente você não consegue arrombar porta alguma. Você apenas consegue eliminar lugares mal iluminados. E isso pode dificultar bastante a sua vida no jogo. A história de Resident Evil 1, seja o clássico ou o remake, basicamente é uma história linear, só que a diferença é que você vai ter muito, mas muito leva e trás de itens. Então, a história ela pode ser bem compilada ou eu posso ficar falando sobre todos e cada item que você vai encontrar no jogo. Eu vou misturar um pouquinho dessas coisas. Uma coisa muito importante no jogo é o mapa. Você vai precisar dele porque ele é imenso. Muito grande, tem muitas salas, muito corredor, muitos inimigos, então você vai precisar o tempo todo ficar de olho no mapa para você ver se não está se perdendo e para você também ver que locais ainda tem itens que você precisa pegar. Que ele pode mudar a cor do mapa, indicando que ele está limpo ou que ainda tem algum item para pegar. E você pode encontrar esse mapa em cima de uma jarra, numa estatueta, logo na primeira sala perto do hall principal que está aberta. Lá, você empurra o baú, sei lá se é um baú esse negócio, e você sobe em cima e pega. Já era. Em uma das salas com algumas armadilhas, você vai acabar encontrando uma flecha dourada com uma pontinha de esmeralda. Se você desvincular a ponta do restante da flecha, você tem uma ponta de flecha e essa ponta de flecha vai ser usada em puzzle logo logo. Voltando lá no hall principal, de frente subindo as escadas, você vai encontrar uma porta meio que secreta. Ela está disfarçada pelo papel de parede da parede e você atravessando você vai chegar em um lugar que está meio que dentro da mansão, mas é parecido como se fosse um lado de fora. Um pouco confuso. Mas chegando lá fora você vai ver como se fosse um quintal. E ali você vai encontrar uma tipo de uma escultura de um anjo, um cupido.
E esse cupido possui uma flecha com um entalhe de uma ponta. E, somando A mais B, tcharam, você consegue uma ponta de flecha com ponta de esmeralda, que serve para abrir uma porta. E aí então nós descemos. Descendo lá embaixo, você acaba encontrando 4 estatuetas, uma estatueta de cada tipo de rosto, e em cada um desses rostos tem alguma deformação. Um não tem os olhos, outro não tem o ouvido, outro não tem a boca, outro não tem o nariz, e assim formam-se 4 estatuetas que você precisa de máscaras para colocar nos seus rostos, e isso é um puzzle. Ali meio que é como se fosse uma fornalha, um lugar subterrâneo, bem sombrio e estranho. Lá em cima também você consegue ver que tem como se fosse um caixão com 4 amarras. Obviamente essas 4 amarras estão ligadas às máscaras que você pode ir soltando uma por uma. Você também encontra um livro. Se você olhar o livro por dentro, você acaba encontrando uma chave atrás dele, e aí essa chave é uma chave da mansão. Que se a gente inspecionasse, saberia que ela tem algum símbolo, mas eu não sei qual é agora. Aí eu deixei essa cena aqui porque essa é uma cena clássica do primeiro Resident Evil. Basicamente nessa cena, desse corredor que cai o cachorro da janela, né, que pula pela janela. Isso daí é um dos sustos mais icônicos de Resident Evil. No clássico você basicamente não esperava que ele passasse por ali, e ele aparecia do nada e você tomava um susto porque era um barulho muito estridente do vidro quebrando. A mesma coisa acontece no Resident Evil 3, quando o Nemesis estourava a parede da delegacia e você era pego totalmente de surpresa. Muito boa essa cena, eu só queria deixar ela pra lembrar, né? Do lado de fora de algum lugar da mansão, que eu não me recordo agora, você acaba encontrando como se fosse um jardinzinho. E nesse jardinzinho você vai encontrar alguns inimigos, algumas ervas e principalmente um item que você vai usar em um puzzle, que é o fertilizante. Ou um químico para usar com plantas. Enquanto vagamos pela mansão Spencer, Jill acaba encontrando uma sala bem arrumadinha, na verdade, com papel de parede bonitinho, bem inteirinha. E lá você acaba encontrando um Inca Ribbon e também uma espingarda. Ah, moleque, agora sim o jogo começa, né? Saindo da sala, aí a gente percebe que tudo ferrou-se de vez. Porque, na verdade, a sala era uma armadilha. Quem pegasse a bendita da espingarda iria ficar preso naquele quadradinho que intercedia a parte de fora com aquela sala, e o teto começava a descer até esmagar o personagem. Oh God, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill, you in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Barry! That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. No caso, se você tiver com o Chris, já era. Caixão e vela preta, tu vai morrer. Porque é isso aí. Ninguém vai ajudar o Chris. Mas Jill tem o nosso queridíssimo Barry Burton, que a retira de lá, porque você não consegue abrir nenhuma das portas, seja a do quarto ou a da saída. E nesse momento, você acaba notando uma coisa meio estranha. Tipo, como que o Barry estava lá atrás? Ele sabia que a Jill estava em perigo? Estranho. Oh, Jill. Mas saímos vivos, isso que é bom. Retornamos ao salão principal e, adivinha, não encontramos ninguém. E aí acho que é a mesma coisa pro Barry, porque ele também não encontra ninguém.
Então, vamos continuar procurando os nossos membros da equipe Alpha e da equipe Bravo. Jill acaba entrando em uma sala, num quarto mesmo, e lá dentro tinha um banheiro e uma banheira. Quando Jill se aproxima, ela acaba encontrando... Ah, isso aí, cara. Vamos ver. Vou dizer que é um sustinho previsível, qualquer um espera que vai sair um zumbi de dentro da banheira. E isso me lembra até mesmo o meu último vídeo que eu tinha feito sobre Clock Tower 1, onde uma das primeiras mortes que a gente encontra é justamente uma morte da banheira. Essa morte na banheira é uma das coisas mais clássicas, e eu acho isso muito maneiro. Chegando no lado de fora do jardim, você acaba também conseguindo encontrar um item. Nesse item é como se fosse um apito de cachorro. Assobiando esse apito de cachorro do lado de fora, acaba aparecendo um cãozinho, muito fofo e alegre, muito gentil, onde você pode dar um tiro nele e matar ele. E pegar a coleira dele, e dentro dessa coleira você vai encontrar como se fosse uma joia. Olhando para a parte de trás, você vê um símbolo de uma armadura. E clicando nela, você descobre que é uma chave de molde falsa. E é claro, vamos usar essa chave modelo onde ela deve ser usada. Você vai entrar em uma sala com algumas armaduras. E essas armaduras, elas têm como se fosse um escudo com espinhos. E se você já tentou passar por essa parte, sabe que é uma armadilha. Você não pode tirar a chave que está presa na pedra, que é justamente a chave de armadura. Se você tirar, você vai ser preso ali no corredor e vai morrer. O certo é você fazer isso e você pegar o modelo da chave e substituir pela chave verdadeira. E assim, o sistema de armadilha não se ativará e você conseguirá sair lá tranquilamente. Uma coisa muito interessante sobre esses jogos clássicos e antigos é que a resposta não era dada de mão beijada. Não tinha lá um tipo de missão para fazer que fica na sua tela, ou então submissões para você conseguir concluir a principal. Você simplesmente tinha um objetivo e você tinha que fazer qualquer coisa para alcançá-lo. Você não ia descobrir simplesmente que o apito de cachorro devia ser usado na parte de fora lá do jardim para você conseguir pegar uma chave modelo. Isso nem se conecta, mas você basicamente tinha que tentar ou supor algumas coisas. E é muito interessante porque é facilmente possível você ficar empacado no jogo e não conseguir avançar. Mas, continuando, também em algum lugar do lado de fora da mansão, acabamos encontrando algum dos membros dos Stars. Não sabemos direito quem ele é, mas ele estava portando um lança-granadas. E, muito tristemente e tragicamente, pegamos o lança-granada dele. No lado oeste da mansão, lá no primeiro andar, encontramos também um puzzle das armaduras. E se concluirmos ele, conseguimos uma máscara com rubis vermelhos e sem a boca. E sem os olhos também. Saímos dessa sala e então entramos em uma outra sala próxima e acabamos encontrando o Richard, correndo todo sanguentado assim, todo mordido. Aparentemente ele foi atacado por uma cobra, uma serpente gigante que está se escondendo no lado de cima do sótão. What happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. E ele está sofrendo com envenenamento. Eu acho que devemos curar esse cara. Vamos para a sala de descanso no térreo da sala leste e pegamos o sérum para conseguir, curar o cara. Quando voltamos, ele está lá estirado no chão, mas está consciente. Entregamos para ele e desejamos que o Richard fique bem.
E seguindo por esse corredor, acabamos encontrando uma salinha. Encontramos uma parte secreta da composição ali do quarto. E encontramos uma partitura musical. Retornamos para a parte oeste térreo da parte da mansão. E lá, seguindo onde encontramos o primeiro zumbi, encontramos uma salinha, como se fosse um bar. E dentro desse bar encontramos um piano. Acho que devemos usar essa partitura junto com outra peça da partitura que está escondida de trás do armário e tocar essa partitura. Se estivermos com o Chris, vamos depender da Rebecca Chambers para conseguir tocar o piano, porque o Chris não tem seus dotes na área musical. Mas se for com a Jill, ela mesma pode tocar. E assim acaba abrindo uma passagem secreta que leva até o emblema dourado. Só que se você tirar esse emblema dourado, você vai acabar sendo fechado lá dentro. Então o ideal é pegar o emblema de madeira que está lá na sala de jantar e colocar e trocar com o emblema dourado. E assim conseguimos o item. Então vamos colocar o emblema dourado lá na sala da sala de jantar. Vamos tocar o relógio. Fazemos o puzzle do relógio. E aí então, é claro, conseguimos uma chave da mansão. Também usaremos ela logo logo. Novamente na sala de descanso leste, se formos mais à frente, encontramos uma pequena sala, como se fosse um galpão ou um tipo de estoque. E lá dentro encontramos uma bateria e também encontramos uma escopeta quebrada. Essa escopeta podemos trocar com a escopeta de verdade que está lá naquela sala da armadilha. Vamos fazer agora também o puzzle dos quadros. Basicamente você vai entrar numa sala que fica lá na parte norte-sul-leste. Na parte leste... Na parte leste? É na parte... Eu acho que é na parte leste, sim. Lá encontramos uma sala com uma série de quadros. E esses quadros devem ser iluminados com determinadas cores. Concluindo esse puzzle, conseguimos uma máscara sem boca. Só sem boca. Depois vamos até a estufa e lá a gente coloca aquele químico para plantas na água, dissolvemos e ligamos. Assim, acabamos com as plantas carnívoras vivas, zumbis do jogo. E assim conseguimos uma outra máscara, a máscara do cego. Conseguimos 3 máscaras, falta uma. Mas agora vamos enfrentar um boss. E esse boss é aquela serpente gigante que conseguiu ferir nosso querido amigo Richard. E lá vamos conseguir derrotá-la utilizando uma espingarda. Aquela espingarda que trocamos na salinha da armadilha. Richard está são e salvo, então ele pode nos ajudar também a matar a cobra. Infelizmente, em um bote, ele acaba morrendo. Hip pro Richard. Mas depois, Jill consegue derrotar a cobra, ou melhor, afugentá-la, porque ela consegue fugir. E assim, conseguimos uma máscara sem nariz. Colocando todas as máscaras lá naquele galpão onde tem as esculturas, conseguimos liberar esse caixão do teto. E lá tem um zumbi vermelho com garras. Ele é bem mais forte do que um zumbi normal. Mas nada do que uma 12 não acabe fazendo ele dormir de novo. E lá conseguimos um emblema muito parecido com a logo da Umbrella Corporation. Mas isso é só coincidência. Colocamos esse emblema na determinada sala, que também fica em algum canto do mapa, que eu não vou saber de cor. Mas conseguimos agora ir para uma outra fase do game, que é uma fase um pouco mais laboratorial, ou melhor, uma fase mais subterrânea. É uma fase que sempre tem todos os Resident Evil. Acabamos encontrando uma cabana um pouco ao longo de um cenário bem sombrio, como se fosse o lado de fora da mansão. Lá, essa cabana isolada, acabamos encontrando uma sala de descanso com algumas ferramentas que iríamos precisar, como a manivela e outros itens. Mas não esperávamos que iríamos tomar um nocaute de uma criatura. Quando Jill finalmente acorda,
ela percebe que tem um tipo de um zumbi grotesco, corcunda, com um saco na cabeça, umas costuras, com a mão presa, e ele é bizarro, bizonho pra cacete, e muito forte. Se você moscar, você morre. O melhor a se fazer é fugir de lá o mais rápido possível. Pode não parecer, mas esse é um dos personagens mais tristes da saga Resident Evil. Essa é Lisa Trevor, filha amaldiçoada do arquiteto da mansão. Ela é uma personagem, na verdade, muito triste, muito sofrida. Infelizmente, ela tá nessa situação de uma forma muito inocente. E é uma pena que teremos que matá-la. Indo agora para a parte velha da mansão, sim, aqui temos uma parte velha. Feita de madeira, com estilo mais western, né? Mais clássico. Lá encontramos muitas e muitas aranhas. Aranhas gigantes, bem naquele estilo do Harry Potter. Mas não se preocupem, é só um tiro de 12 que tá tudo certo. Enquanto Jill perambulava por essa parte velha da mansão, ela acaba escutando uma conversa. Uma conversa que o Brad tá tendo com alguém. E lá ele fala que, infelizmente, ele está agindo de má fé. Mas vamos entender direitinho essa conversa. Vamos ouvir. But it's not necessary to destroy stars. What about my family? If I play my cards right. O Barry tá escondendo muitas coisas da Jill. Mas acredito que o mais importante é seguirmos em frente e tentar descobrir sobre o que se trata essa tal Planta 42. I heard someone talking. Planta 42, na verdade, é uma espécie de planta mutante pelo T-Virus. E basicamente, ela criou uma mutação onde ela se expandiu para toda a mansão. Conseguimos ver ela muito na parte velha da mansão, na parte científica, mas também na parte normal da mansão, onde enfraquecemos ela usando inseticida. Mas ela se espalhou por toda a mansão e ela ataca Jill de vez em quando. Se você passar por algum buraco na estrutura da mansão, você pode acabar tomando um dano da planta. E eu recomendo você tomar cuidado, porque ela dá um dano muito grande. Precisamos conseguir como se fosse um antídoto injetável para conseguir nocautear essa planta. Vamos agora por Anel de Água da B1, onde vamos encontrar outra criatura afetada pelo T-Vírus. E essa criatura não é nada mais, nada menos que tubarões. Esses tubarões são ridiculamente fortes, violentos e eles com uma bocanhada podem acabar matando você. Para isso, você tem que conseguir fazer um puzzle envolvendo o nível da água para você conseguir deixar eles fora da água e eles ficarem completamente inúteis. Que não são tão inúteis assim, eles ainda representam certo perigo, mas é só não passar muito perto deles que tá tranquilo. E esta é a Planta 42. Misturando os antídotos você consegue afetá-la profundamente, fazendo ela se recolher. Barry aparece e com lanças-chamas ele consegue interromper o crescimento da Planta 42. Uma coisa muito interessante é que ela reaparece no Resident Evil 2, que é aquela planta que também se transforma em mini plantinhas que estão em forma humana e atacam o Leon e a Claire. Eles também aparecem no remake. What the hell is this thing? Barry! Jill!
it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? E debaixo da lareira, conseguimos mais uma chave da mansão. Depois de muito tempo enfrentando zumbis, plantas mutantes, bichos esquisitos, caras costuradas e muitos outros tipos de monstros, cara, um monte de aranhas, encontramos finalmente o nosso querido Capitão Wesker. Wesker? Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, he sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Novamente, Brad tenta entrar em contato com a Jill, mas o rádio dela tá uma bosta, mas sabemos que ele vai esperar eles lá no topo da mansão. Retornando para a boa e velha mansão Spencer no seu ambiente clássico, agora temos um novo inimigo nos perseguindo, que não é nada mais nada menos do que o Tyrant. Esse é simplesmente um dos piores inimigos de Resident Evil. Ele é um dos mais letais, um dos mais rápidos e um dos piores inimigos. Ele lembra muito Licker, mas ele é pior. E lembrando, os Tyrants são hit kill. Se eles aparecerem e te derem um golpe, você morre na hora de decapitação. E não basta fugir dos Tyrants, como você também tem que retornar com o seu segundo round contra a cobra gigante, que agora ela aparece novamente numa biblioteca e você deve matá-la. Assim você finaliza e acaba com ela de vez. Novamente na parte subterrânea, conseguimos encontrar um novo personagem, o Enrico. Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Stop! Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. E ele até tenta falar o que estava acontecendo para Jill, mas do nada ele recebe uma bala no peito. E infelizmente não conseguimos muitas informações dele. Novamente encontramos Barry na parte subterrânea, só que dessa vez a Jill já tá mais cabreira. Ela já não confia mais tanto no Barry, afinal de contas ele tá escondendo muitas e muitas coisas. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me! No time to talk. Jill, hand me my gun. Thanks, Jill. Mas do nada, Lisa Trevor reaparece e nada como uma aliança temporária contra uma pessoa suspeita. Dessa vez, devemos nos juntar, Jill e Barry, para conseguir enfrentar a Lisa Trevor. E ela é uma personagem muito forte, muito triste, muito dramática também. Ela tem uma história bem bad que eu vou contar para vocês agora. Lisa Trevor nasceu por volta dos anos 50 e ela é filha de George Trevor e sua esposa, Jessica. Ela basicamente ele construiu, a arquitetura do projeto dessa mansão Spencer, junto com todas essas armadilhas e construções excêntricas. Acontece que, após a construção dessa magnífica mansão, a família foi convidada a ficar como hóspedes do Oswald E. Spencer.
Basicamente, Lisa e Jessica, elas não sabiam exatamente o que o Spencer, ou melhor, o que o marido dela estava fazendo. E elas iam ficar como convidadas lá. Só que quando elas chegaram na mansão, as duas foram detidas pelo segurança do Spencer e levadas a uma caverna subterrânea. E lá, elas foram injetadas respectivamente com as cepas do tipo A e tipo B do vírus progenitor. Um retrovírus recém-descoberto pelo Spencer, que acreditava ser útil para a sua eugenia. O cara era meio que um nazista. E elas foram submetidas a testes e testes e testes enquanto elas se deterioravam. Acontece que Jessica, mesmo ela tentando escapar de lá, ela não conseguiu, porque basicamente ela falhou no experimento. E ela, basicamente, morreu. Foi executada. E Lisa, que era uma criança na época, não conseguia fazer nada. Ela basicamente se adaptou melhor ao vírus progenitor, mas ficou com uma força sobre-humana e uma burrice gigante, já que ela não tinha desenvolvimento algum cerebral. Ela era uma criança. Um dos funcionários de Spencer se passou por Jessica para tentar manter ela no controle. Só que em algum momento a Lisa acabou descobrindo esse farsante e ela acabou achando que tinham conseguido roubar o rosto da mãe dela. E aí então ela tentou cortar ele e devolver para sua mãe. Por isso que Lisa tem retalhos em seu rosto. É uma tristeza que, infelizmente, ainda acontecerá muita tragédia na vida de Lisa Trevor. Mas após essa luta, ela pulou pro abismo. Agora, depois de toda essa confusão, conseguimos entrar no laboratório da Umbrella que ficava escondido no subterrâneo lá da mansão Spencer. E ali conseguimos encontrar um computador. E esse computador, ele tem o login como John e a senha como Ada. E exatamente essa Ada. Ada Wong, de Resident Evil 2 e 4. Ela se fingia de esposa do cara que mexia aí no laboratório, para basicamente descobrir qual era o tipo de vírus que eles estavam produzindo, já que ela sempre foi uma espiã, uma viúva negra mesmo. E lá dentro encontramos novas informações sobre as novas armas biológicas da Umbrella. Conseguimos encontrar o MA-39, os Cerberus, que são os cães zumbis, o FI, os tubarões zumbis, o MA-121 Hunter, o T-002 e também uma foto dos cientistas que participaram da produção desses vírus. E olha só quem encontramos: Albert Wesker. Seguindo Barry Burton, acabamos caindo numa armadilha. Infelizmente, Barry não está do nosso lado. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and 2 lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry. You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry!
forgive me? No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it! Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak! E pensar que a ganância seria tanto que ele morreria nas mãos do própria criação. Wesker morreu gritando e perfurado pelo Tyrant que ele tanto se desejava, que ele tanto se gabava. A arma biológica perfeita acabou matando seu criador. E é isso, esse é o fim de Albert Wesker. Jill consegue nocautear ele por enquanto e consegue salvar Barry também. Infelizmente Barry estava sendo ameaçado pelo Albert Wesker. Ele não é um cara mau, mas era um cara que infelizmente teve que trair seus companheiros para conseguir proteger a sua família. Mas ele tá salvo e conseguimos também salvar o Chris Redfield, que estava preso dentro do subsolo. We'll talk later. First, let's get going. Saindo de lá, conseguimos mais um chamado do Brad. E ele está esperando por nós lá fora com o helicóptero. Subindo o elevador, conseguimos um timer de 3 minutos para conseguir vencer o Tyrant. Jill! You made it! E aí então, conseguimos vencê-lo em uma luta bem acirrada e também com a famosa lança-mísseis que o Brad nos entregou. E com isso, terminamos o game, com o fim da mansão Spencer explodindo pelos ares. E termina com o helicóptero voando em direção à luz, e assim se inicia Resident Evil. E é claro que agora que já vimos toda a história do Resident Evil Remake,
temos que também falar sobre Resident Evil Remake, que foi lançado em março de 2002. Foi quando a Capcom deu um grande passo em direção ao lançamento do primeiro remake de Resident Evil para o GameCube, ou seja, exclusivo para Nintendo. E isso foi uma reinvenção total do clássico de 1996, com cerca de 70% do seu conteúdo completamente refeito, prometendo não apenas revisitar a história, mas definir novamente o gênero do survival horror. E as locações da mansão elas foram totalmente redesenhadas, com fundos pré-renderizados, assim como antigamente, mas dessa vez com estilo fotorrealista, elevando ainda mais o nível do detalhamento. Ele já era lindo na época do GameCube. E com seu remake, ou melhor, o remaster do remake, ele ficou ainda mais bonito. A iluminação e as sombras em tempo real, elas combinavam com aquele estilo. Sem contar aquela névoa leve que ficava assim nos corredores e dando aquela opressão quando você passava em cada lugar. Ficou simplesmente maravilhoso. Para muitos, o melhor remake já lançado. E a mudança nos modelos de personagens foi um dos pontos mais notáveis, com a geometria muito mais complexa e texturas redefinidas. E claro, a violência e o gore do jogo ficou muito bom em 3D. Ficava muito mais impactante essas cenas que a gente via tudo pixelado antigamente. Os puzzles que antes já eram desafiantes, agora eles foram reconfigurados e substituídos e com novas áreas adicionadas à mansão, com a cripta e o subsolo abaixo do átrio que vocês viram ali na cena do jogo, na cena do roteiro, né? Do roteiro não, né? Da história. E também uma das maiores novidades foi o sistema de armas defensivas. Agora você podia pegar armas, facas, granadas e, bater no recurso e evitar sofrer um dano inevitável. Basicamente, o zumbi te pegou, você tá com uma faca equipada, você pode acertar ele e ele cai. Você não toma dano, mas perde a faca. Isso pode acontecer tanto com as granadas de luz ou a granada de fragmentação, mas o importante é que você não toma esse dano garantido. E aí depois você espera para a próxima vez que você for tomar um dano. E se você achava que os zumbis eles estavam mortos para sempre, agora eles voltam. Então você tem que matar eles definitivamente. Eles têm que ser queimados usando o olhinho e aí então tacar fogo. Assim eles não voltam. Porque se você não fazer isso, eles podem voltar com a sua forma Crimson Heads. Zumbis mais rápidos, mais resistentes, mais perigosos e forçando o jogador a gastar ainda mais recursos para eliminar de novo uma ameaça que você já podia ter eliminado novamente. E claro, tem também a adição de trajes desbloqueáveis, como o uniforme do Chris do Code Verônica e o da Jill de Resident Evil 3, e outros finais alternativos. E isso incentivava que você explorasse cada canto da mansão, cada detalhe, cada segredo, e aí então você era recompensado pela curiosidade e pela exploração. O remake de Resident Evil do GameCube foi um sucesso comercial estrondoso, vendendo com mais de 1,25 milhões de cópias mesmo sendo um exclusivo. E ele não era mais um simples remake, mas ele foi a definição máxima de survival horror para muitos, e até mesmo nos dias de hoje ele é considerado o melhor remake. Talvez mude futuramente, mas até hoje é muito difícil de superar Resident Evil 1 Remake. Quando Resident Evil surgiu em 1996, ninguém podia prever que ia ter um impacto tão grande sobre aquela mansão isolada no futuro nos videogames. A Capcom não apenas apresentou zumbis, quebra-cabeças em cenários pré-renderizados, ela definiu o que viria a ser chamado de survival horror. Um gênero onde cada bala conta, cada solavanco de uma porta é um presságio, e o silêncio pode ser mais mortal do que qualquer monstro. Esse modelo de câmeras fixas e documentação dispersa pelo ambiente foi tão forte que 3 anos depois, a Konami adotou essa abordagem semelhante em Silent Hill, outro monstro dos videogames, transformando uma cidade enevoada em um palco de pesadelos psicológicos. Você não consegue pensar em jogos de terror sem lembrar de Silent Hill e Resident Evil. Em 2008, quando Dead Space foi lançado e explodiu nas prateleiras dos jogos, seu criador buscou inspiração em Resident Evil 4, para conceber um sistema de combate semelhante com aquelas armas de mira corporal e a interface minimalista, que aumentavam a imersão e a tensão daquela câmera por cima do ombro, com os monstros aparecendo atrás de você sem você saber, ensinando o jogador a olhar para as coisas atrás de você e buscar recursos, e sobreviver ao impossível. A ideia de inimigos ressurgindo como versões mais perigosas, como os Crimson Heads,
Logo após seu lançamento, Resident Evil tornou-se um fenômeno de vendas, ultrapassando rapidamente a marca de 5 milhões de cópias vendidas em todas as suas versões. Aclamado pela imprensa especializada, o título figura entre as maiores conquistas da Capcom, pavimentando o caminho para uma franquia que até hoje soma mais de 160 milhões de unidades comercializadas ao redor do mundo todo. Décadas depois, o legado de Resident Evil ainda ecoa em cada canto escuro de um jogo de terror e de horror. Seja pelo design de puzzles integrados ao cenário, ou ao gerenciamento obsessivo de inventário, ou o uso de ambientes fixos, ou aquela intenção de você ficar recarregando a arma em cada momento que você atira. Desde os sucessos de AAA como The Evil Within, até indies como Outlast, a fórmula do medo e estratégia continua viva, provando que o terror mais eficaz é aquele que você se obriga a enfrentar, bala a bala e bloqueio a bloqueio. E assim como as portas da mansão Spencer, o impacto de Resident Evil permanece entreaberto, convidando gerações de jogadores a se aventurar e a temer o que mais além existe além daquela porta escura. E se você curtiu essa jornada pelo passado sombrio dos games, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações e não perca mais nenhum vídeo desse estilo, porque olha, dá muito, mas muito trabalho fazer esse vídeo cheio de informação de horas a fio. Cada edição, cada corte que eu faço nesse vídeo é imenso e demora dias e dias e dias. Então eu espero muito que tenham gostado. E esse é mais um Dossiê dos Games. Até mais. Fui.